Bom, recentemente uma fazenda aqui de Mato Grosso do Sul perdeu aí mais de 1.000 bovinos confinados. Segundo o laudo divulgado pela Iagro, o motivo foi o botulismo. Sobre esse assunto, a repórter Kylie Rodrigues conversou com um pesquisador da Embrapa Gado de Corte que falou como age essa bactéria e também como você pode prevenir a doença na sua propriedade. As informações no quadro Tecnologia e Produção. O botulismo bovino é uma intoxicação alimentar, considerada uma doença se prolifera por bactérias, presentes em matérias orgânicas em decomposição, com ausência de oxigênio. Algumas condições contribuem para o efeito. São necessários cuidados básicos na formulação, conservação e no armazenamento dos alimentos que serão servidos aos bovinos. Cuidado com a alimentação. Se for fazer uma silagem, aqui na Embrapa nós fazemos muita silagem, faça bem feito. Inclusive, também demanda a falta de oxigênio. Só que o cuidado é extremo, porque o prejuízo pode ser muito grande. Há ainda o botulismo hídrico, que ocorre em águas sujas. Naqueles tanques que se usa às vezes para alimentar o bovino, então ali naquela água suja não existe a penetração do raio solar, não há fotossíntese no fundo dessa lagoa, há consumo de oxigênio, há anaerobiose, falta do oxigênio, matéria orgânica em decomposição, produz a toxina também. E daí o animal, quando entra no fundo dessa lagoa, que vai secando, ele pode beber e morre também por ter ingerido a toxina botulínica. O pesquisador esclarece que o quadro clínico agudo ou mesmo a morte rápida ou não do animal depende do quanto ele consumiu de toxina. Há situações em que o animal não chega a morrer. Ele frisa que o mais importante é prevenir a bactéria. Quando for em sistema extensivo a pasto, é preciso evitar o apetite depravado. A dica é suplementar os animais com fósforo. Limpar as pastagens é necessário. Por fim, fazer a vacinação, principalmente antes dos animais entrarem no confinamento. A vacina garante que fique livre da doença? A vacina ela protege até um certo nível. Então, as vacinas comerciais, elas protegem os animais para essas ingestões poucas do dia a dia, da toxina. Mas se eu suplantar com a toxina ingerida esse nível de proteção da vacina, o animal pode morrer também. Os sintomas são visíveis. Os animais ficam sem força para levantar e respirar. Têm os movimentos paralisados. E mal levanta a cabeça, não abana o rabo, não balança nada e vai até morrer por asfixia, porque não tem mais força muscular para promover a respiração. No caso de ele comer muita toxina, você nem vê sinal. Já tem vários relatos do peão passar de manhã, o gado tá bom, chega de tarde já tá morto. Então, tudo varia dependendo da dose de toxina que o animal comeu. Todos os animais mortos devem ser enterrados. A carne não é própria para o consumo. Agindo rápido, tem tratamento. A Embrapa desenvolveu um soro hiperimune que deve ser aplicado imediatamente por um médico veterinário. O processo vai neutralizar a toxina que está circulando no sangue do bovino. Vale lembrar que é necessário informar aos órgãos competentes quando houver suspeitas de doenças em animais de produção. Kylie Rodrigues para o SBA. A Fazenda Cipó está na região de Castro, centro-sul do Paraná. Nas mãos da família Nordergraff há mais de 5 décadas, diversifica a atividade entre suíno, agricultura e pecuária leiteira de produção e pista. No plantel, vacas holandesas puras de origem, classificadas e registradas. Somam 700 cabeças.
300 em lactação produzem média de 36 litros de leite por dia em 3 ordenhas, com fechamento de 11 mil litros. No barracão climatizado, as vacas têm banquete farto, conforto e bem-estar nas acomodações. A genética utilizada é sêmen dos touros Cemex Brasil, empresa que atende o rebanho com exclusividade, diz o Luiz Antônio Godoy, responsável pela administração da propriedade. A vacada está esbanjando o resultado. Já tenho vacas de terceiro parto, quarto parto. As vacas estão respondendo até além das expectativas. Vamos falar aí uma média aí de 10, 11 mil quilos de lactação aí. Então, isso incentiva mais a gente ainda a continuar usando. Hoje é uma empresa completa, né? Tem produção, os touros têm produção, tem conformação, longevidade, porque acho que é o sonho de todos os produtores, é chegar e unir essas 3 coisas, essas características num rebanho, né? Sim. Touros de altos índices. E cada ano que passa a gente sente que isso está melhorando. Eu, na minha propriedade aqui, eu estou vendo isso dentro do bezerreiro, nas vacas que estão entrando em lactação, estão produzindo bem, estão respondendo. A genética Cemex, focada em produtividade, surpreendeu o criador, que já visualiza promessa nova surgindo por aí para a pista. O perfil desse touro Unix e Santana é produção, o qual até usei para repasse. E está aí uma surpresa maravilhosa, que eu acho que quem gosta de pista sempre vai estar contente com uma surpresa dessa, né? E por falar em paixão pela pista, no criatório tem campeã. Linet é o nome dela, com características de potencial e importância funcional, é mais uma assinatura Cemex. Filho do touro Light da Cemex, uma vaca de alta produção, de conformação e longevidade. Um touro que em produção maravilhoso. Quantos partos ela já teve? Essa vaca está no 4º parto. E qual é a média de produção? A média de produção dela nos 4 partos, ela está com 17 mil quilos de lactação. Ou seja, 47, 48 quilos dia. A parceria que gera resultado e exclusividade vem do verbo confiar. Confiança é que faz girar o negócio. Então, hoje são parceiros que já conhecem o perfil da fazenda e já chegam dentro da fazenda sabendo o que vão oferecer. Dos mais de 90 representantes em todo o país, Alessandro Deckers é um deles. Conquistou a confiança do aperto de mão do criador. Foi ele que apresentou uma das tecnologias da empresa, o Immunity. As filhas dos touros Immunities nascidas aqui provaram o berço da origem, resistência a doenças. E já no primeiro ano, quando começaram a nascer as bezerras, a gente percebeu que as bezerras tinham menos problema de disenteria, menos problema de pneumonia. E aí a confiança foi aumentando. Na proposta, a gente comentou com ele que isso iria acontecer. E já no primeiro ano foi fácil de perceber que aconteceu. Então foi gerando confiança e essa confiança vai só aumentando. É assim que trabalha o Grupo Cemex Brasil afora, que representa no país a maior central de inseminação do mundo, a canadense Cemex Alliance. Começou hoje no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, a edição 2017 da Expo Genética, o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças zebuínas que nós temos aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, as informações ao vivo do Triângulo Mineiro. E do Triângulo é que vem as ofertas de hoje à noite. Você vai ver conosco logo mais às 8h30 no horário de Brasília.
com realização da Leilopec e da HL Leilões, o leilão de reprodutores Nelore DCC, marca DCC, de Duarte Castro Cunha. Daqui a pouco as informações, a gente volta com outros temas aqui no programa depois do intervalo. Pecuária BR de volta, e na cidade de Rio Quente, no estado de Goiás, a MSD Saúde Animal promoveu o º simpósio Maxicorte. Quem esteve lá foi Elaine Valdez e traz as informações. A cidade considerada a maior estância de água quente do mundo, a 176 quilômetros de Goiânia, com suas belezas naturais e diversão para toda a família, foi palco do 3º simpósio Maxicorte promovido pela MSD Saúde Animal. O evento reuniu quase 120 profissionais vindos de 12 estados brasileiros, do chimarrão ao tereré. De Alta Floresta, no estado do Mato Grosso. Vim de Jequié, na Bahia. Eu moro em Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo. Para a edição deste ano, considerado particularmente um ano desafiador ao agronegócio brasileiro, a MSD Saúde Animal preparou um conteúdo especial aos participantes, inserindo não apenas o material técnico com informações atualizadas, mas também gestão de pessoas, marketing, tecnologia e, claro, motivação. E se 2017 é de desafio ao produtor, sai na frente quem está mais preparado. Nesse sentido, a informação é a principal ferramenta. E o nosso foco aqui é realmente trocar experiências. Nós convidamos palestrantes extremamente conceituados, renomados, que possam realmente levar informação que gere valor a esses veterinários. A MSD é uma empresa parceira dos veterinários, a gente acredita que por meio dos veterinários a gente pode aumentar a nossa atuação, reforçar nossa presença nos clientes que estão realmente abertos e querem melhorar, querem intensificar sua produção e naturalmente melhorar sua lucratividade. Para não perder nenhum detalhe, muita anotação, seja no notebook ou mesmo no bom e velho papel. Outro tema que despertou a atenção dos médicos veterinários foi a inseminação artificial em tempo fixo, IATF, que já vem sendo considerado uma ferramenta para o futuro. Hoje nós temos a pecuária de precisão, onde a IATF organiza toda a reprodução da fazenda. Temos números muito positivos da IATF no Brasil. Ela cresceu 5% entre 2015 e 2016. Ela já atingiu 85% de todas as inseminações no Brasil. Você vê uma tecnologia recentemente nova na pecuária brasileira. Então ela cresceu, ela tem números bastante expressivos, mas ainda precisamos aplicar mais tecnologia na pecuária brasileira. O 3º simpósio Maxicorte também primou pela gestão humana, tanto no marketing quanto nas pessoas. O mestre e doutor José Luiz Terjão acredita que é hora de se aproximar da ciência e do conhecimento. Em tempos de dificuldade, o produtor precisa aproveitar as oportunidades e se unir. É muito importante que o pecuarista atue ativando e promovendo na sua associação, no seu sindicato, na cooperativa ou, no caso, numa organização como essa estadual, que é criada, o exemplo agora do Mato Grosso, atue nisso no sentido de fazer o marketing da carne bovina. E presta atenção nos americanos. Eu sugeriria, olha na internet um site TBC, www.tbc.com. TBC é Texas Beef Council. Vai lá e você vê como o pessoal do boi, da carne vermelha, do Texas, promove a sua carne. É fascinante. E com tantas atualizações, o sucesso do evento vem ganhando destaque entre os médicos veterinários de todo o Brasil. Tanto que já tem lista de espera para 2018, não é mesmo, Denis? A gente recebeu uma diversidade de solicitações nos últimos 15 dias. Infelizmente, o número de vagas é restrito, a gente precisa realmente ter um número de vagas que atenda às capacidades do hotel e a gente possa dar as atenções devidas a esses parceiros no campo, que são parceiros e estão junto com a MSD na implementação das tecnologias e das soluções para o aumento da produtividade das fazendas.
As pastagens de boa parte da região centro-sul do país melhoraram muito com as chuvas generalizadas em boa parte da região também. Vamos saber da Juliana Rezende como é que fica o tempo nos próximos dias. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. A passagem de uma frente fria no decorrer dos últimos dias no centro-sul do país trouxe chuvas expressivas e abrangentes para as regiões do centro-sul. Essas instabilidades acabaram tendo potencial para elevar os índices de umidade do solo em grande parte da região sul, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. Nessas áreas, os pastos foram bastante beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica do solo. No decorrer dos próximos dias, a tendência agora é de tempo mais seco em grande parte do centro-sul. Pancadas isoladas na faixa oeste do estado gaúcho e o mesmo predomínio ainda deve ocorrer ao longo do segundo período. Durante os dias 27 até o dia 31 de agosto, a tendência é de tempo seco entre o centro-oeste, o sudeste e também grande parte do Paraná. Pancadas seguem fracas e isoladas agora entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já no decorrer do terceiro período, essa tendência de tempo mais seco e pancadas isoladas na região sul ainda deve persistir. As chuvas ainda seguem se espalhando entre o estado gaúcho e Santa Catarina, agora entre o sudeste, o Paraná e também o centro-oeste até o dia 5 de setembro é de tempo firme e sem chuvas abrangentes. Então, no decorrer das próximas semanas, a tendência é de tempo mais seco em grande parte do centro-sul e as pancadas que ocorrem são de forma muito fraca e isolada. Então, ao longo das próximas semanas, os índices de umidade do solo podem acabar voltando a declinar por conta dessa falta de chuvas. Chegou a solução que faltava para a distribuição eficiente e produtiva de ração. Suplemento mineral e concentrado para suplementação a pasto até 2 metros cúbicos. Fazer a suplementação a pasto desta forma é coisa do passado. Chegou o Feeder 20SC da Casale. Construído a partir da combinação do aço, que proporciona um chassi leve e resistente, com o plástico roto-moldado, que garante a durabilidade da caçamba, evitando os desgastes pela abrasão. O Feeder 20SC dispõe de balança para controle do volume a ser distribuído. GeoPack Control, que integra a balança ao GPS, permitindo uma gestão eficiente e completa do trato, com definição de rotas, geração de relatórios e muito mais. O grande diferencial do projeto do Feeder SC é o deslocamento lateral para a aproximação do coxo, feito por acionamento hidráulico sem a necessidade do uso do eixo cardan. Além disso, ele conta com pneus de trator para um rodado seguro, chupim com acionamento por motor hidráulico com rosca em aço inoxidável e proteção interna em polipropileno. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque um Feeder 20SC e dê adeus ao trabalho pesado e pouco produtivo.
Bom, e segue até o dia 27 deste mês, neste domingo, em Uberaba, Minas Gerais, a 10ª edição da Expogenética, uma das maiores feiras de genética do país. Na programação, leilões com transmissão ao vivo aqui pelo SBA. E quem está lá em Uberaba, Minas, é o repórter Daniel de Paula, que traz mais informações dessa grande feira por aí. Boa noite para você, Daniel. Boa noite Renata e a todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR. Estou à frente aqui do pavilhão onde são abrigados touros que vão sempre a leilão aqui no Tatersal Robico Carvalho, onde vai virar praticamente o nosso habitat natural aqui no Parque Fernando Costa, nessa semana especial de 10ª edição da Expogenética. Essa exposição que foi criada há 10 anos, hoje a 10ª edição, né? E cada vez maior, cada vez melhor, mais importante, mais relevante para o mundo do melhoramento genético. Temos aqui todos os programas de melhoramento, de avaliação, todas as centrais de inseminação artificial estão aqui presentes. Muitas delas têm a sua sede aqui no entorno, mas estão aqui dentro do Parque de Exposições e com eventos fora do parque, levando caravanas de criadores do Brasil inteiro que vêm buscar genética aqui na Expogenética. Temos também praticamente todos os técnicos da ABCZ de todo o país que se encontram aqui no parque nessa época de Expogenética para poder se confraternizar primeiro e também para se encontrar. O intercâmbio de informações é sempre muito grande, experiências. Hoje, por exemplo, nós tivemos a primeira mesa redonda coordenada aqui pela ABCZ e moderada pelo Luiz Antônio Josaquian, superintendente técnico da entidade, que falou com todos os técnicos e, aliás, foi aberta ao público em geral, criadores, técnicos, pessoas os colaboradores das fazendas, enfim, quem quisesse participar, lá estavam algumas autoridades, geneticistas, importantes criadores, gente do mais alto gabarito dentro deste mundo do melhoramento genético, debatendo rusticidade, a aptidão número 1, a manchete do zebu de uma maneira geral. Falaram sobre todo esse aspecto da adaptabilidade e amanhã nós teremos na parte da manhã, no mesmo local, um novo encontro, uma nova mesa redonda com o tema genômica. O que é e o que não é? O que vai ser? Como está essa questão de um processo que acelera o melhoramento genético dentro das fazendas, identifica indivíduos que podem transmitir características muito desejadas dentro da pecuária, mas como que isso está sendo feito? Que processo está sendo realizado nesse momento? Que passo estamos? Isso vai ser debatido amanhã com a responsabilidade que todo mundo deve ter para utilizar dessa tecnologia genômica que hoje a ABCZ, então, inclusive, está chamando de fenômica, né? Por uma série de fatores. Nós teremos também, como já tivemos agora à tarde, terminou agora há pouco, porque o Tatersal está sendo ocupado agora por um leilão, nós tivemos um encontro técnico da ABCZ com praticamente 110 técnicos de todo o Brasil, passaram aqui, deram uma olhada nesses touros que estão aqui atrás da gente, ó, estão hospedados aqui, aguardando inclusive o julgamento do que vai ser talvez o mais importante ponto da Expogenética até o seu final. Na sexta-feira teremos o anúncio dos touros escolhidos pelo PENAT, o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da ABCZ. Está na sua 8ª edição. Hoje à tarde nós tivemos um momento importantíssimo aqui no parque, que foi o lançamento unificado do sumário de cada um desses programas de melhoramento. Nós tivemos aqui a NCP lançando o seu sumário, dando a sua explicação. Tivemos aqui também o Paint, né, do Grupo CRV. Tivemos aqui também o Geneplus da Embrapa lançando seu sumário. Claro, o PMGZ, mais uma vez, lançando um sumário numerosíssimo. E ainda o Instituto Zootecnia, o IZ de Sertãozinho. Então, esse foi um momento muito importante. Cada um saiu com o seu sumário debaixo do braço, porque ali estão catalogadas as informações de todos os touros inscritos nesses programas, o que baliza a seleção de muita gente. O presidente da ABCZ, Arnaldo Borges, falou a respeito da importância desses sumários e nós temos já um material que está sendo preparado para exibição aqui no SBA, com grandes e importantes nomes desse melhoramento genético, partindo aqui da ABCZ. Nós conversamos agora à tarde, com exclusividade, com Arnaldo Borges, o presidente, com o diretor técnico, Valdecir Marins, com o Luiz Antônio Josaquian, superintendente técnico, e também com o coordenador do PENAT, o Lauro Fraga, e você vai ver essas entrevistas e o conteúdo delas ao longo da nossa programação. Daqui a pouquinho eu vou voltar falando já de leilões. Nós teremos já mais um compromisso aqui em Uberaba, amanhã à noite, Agro Andorinha, do nosso Amaury Gouveia, e também o Nelore Hora, do José Roberto Hoffig Ramos. Amanhã realizam um grande leilão com seus convidados, distribuindo touros
com absoluta genética avaliada e provada para todo o Brasil. A gente vai falar sobre isso já já na nossa próxima participação dentro do programa Na Batida do Martelo. Renata. Tá certo, Daniel. Obrigada pelas informações. Bom, e as exportações de carne bovina alcançaram na terceira semana de agosto média de 5.200 toneladas. Se mantiver essa média até o final do mês, pode chegar até 120 mil toneladas. Assunto do próximo bloco, nós já voltamos. Pecuária BR de volta com informações direto da Bolsa de São Paulo. Fechamento do dólar nesta segunda-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O dólar, que terminou a última semana a R$ 3,14, buscou uma forte recuperação no dia de hoje, influenciado por uma notícia do meio político, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o líder do governo do Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que é acusado na Operação Zelotes. Só que antes da denúncia da Procuradoria-Geral da República, o que também já estava mexendo com o câmbio, favorecendo o dólar e desvalorizando o real, foi a suspensão por parte do Tribunal Regional Federal do leilão de 4 usinas da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Com isso, o dólar, como eu já falei, terminou o dia de hoje em alta frente ao real. Essa alta, como vocês acompanham aqui no painel, foi de 0,69% e o dólar comercial hoje, portanto, é cotado a R$ 3,16 mais 90. Enquanto isso, o milho, que vinha numa constante recuperação de preços, influenciado principalmente pela resistência dos produtores em negociar, hoje teve uma leve queda no mercado físico, conforme o levantamento do CPEA. O preço médio do milho nessa segunda-feira, primeiro dia da semana, é de R$ 27,83 a saca de 60 quilos. Esse valor ele representa uma queda de 0,46% no dia, mas no acumulado do mês a alta é de quase 10%, 9,39%. O milho, portanto, hoje teve um reajuste, teve uma leve queda, mas no acumulado do mês o cenário do preço no mercado físico ainda é positivo. Já o milho no mercado futuro, o milho BMF Bovespa, teve valorização em parte dos principais contratos e queda em outro. Os contratos para o mês de setembro tiveram uma queda de 1,08% e foram negociados hoje aqui na B3 pelo valor de R$ 28,94 a saca. Os contratos para novembro foram 250 contratos negociados com o valor de R$ 29,81 a saca, uma alta de mais de 0,5% neste vencimento. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram queda acima de 0,5%, negociados, portanto, a R$ 31,10 a saca. E os contratos para março do ano que vem, para finalizar, negociados aqui na B3 por R$ 31,93 a saca. A queda é de 0,81%, mas nos últimos negócios ele já aparece a R$ 32,00, indicando uma tendência de alta para as negociações desta terça-feira. Daqui a pouquinho a gente volta aqui da B3 com informações do mercado de carnes. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Sara. Só uma correçãozinha. No contrato de setembro, você falou queda de 1,06%. Na verdade, é alta de 1,06%, né? Vamos lá de novo, Renata. Que a gente não pode dar informação errada, né? Vamos de novo, 0,8. Então. Contrato para setembro, aqui do milho, isso? Alta, claro, de 1,08%. E o preço da negociação hoje desse contrato, de acordo com o ajuste atual, é de R$ 28,94. Alta, portanto, neste vencimento. Feita a correção. Obrigada pela observação, Renata. Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações, você. Bom, e agora a cotação do milho em todo o país.
Estou aqui com o João Pedro para falar do desempenho do agronegócio na terceira semana de agosto, as exportações brasileiras. No geral, houve um superávit de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, resultado das exportações de 4 bilhões e 100 e importações de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Vamos ver o agro, notícias boas, não é, João? Carne, mais uma vez, carne bovina, não é? É muito bom, Zé. Esse é um fator que acaba dando vazão a essa produção de carne que nós temos no Brasil. Você teve uma média de 5.200 toneladas dia. Se você pegar os 23 dias úteis de agosto, nós estamos falando em 119 mil. Comparado com o mesmo período do ano passado, é 45% a mais. Vamos ver os números então, João? Vamos começar. Vamos ver o desempenho dos produtos do agronegócio na terceira semana de agosto. A soja embarcou 259 mil toneladas por dia no acumulado deste mês, 3 milhões e 600 mil toneladas exportadas. A carne suína, a soja teve queda, né, João? Queda de 21%. Mas é normal esse período. Nós estamos chegando no fim, já exportamos 51 milhões de toneladas. Se projetar o resto do mês, capaz de chegar próximo de 5 milhões de toneladas. Daria 56 milhões de toneladas de grão. É normal isso, estamos na reta final das exportações. Queda de 21% na comparação de agosto agora com o mês passado. Estamos na reta final já. O suíno teve alta, o Brasil embarcou 2.600 toneladas de suíno, carne suína, dando um acumulado de 35 milhões e 700 mil toneladas, uma alta de quase 10% comparando agosto com julho. Carne bovina manteve a média de 5.200 toneladas diárias, isso na semana passada, na terceira semana, com um acumulado até agora de 73 milhões e 200 mil. 73 mil toneladas. 73.200 toneladas. Se essa média se mantiver, o Brasil vai exportar 120 mil toneladas, não é, João? 45% a mais que o ano passado. 45% a mais em relação a agosto do ano passado. Isso sem o americano estar comprando. Esperamos que o americano volte a comprar, os Estados Unidos voltem a comprar carne in natura. Aí, no mínimo, seriam mais 3.500 toneladas mês. Então, nós estamos falando, se continuasse com essa média e o americano voltando a comprar, nós passaríamos de 120 mil toneladas mês de carne in natura. Isso é bom para o mercado. Antes da gente falar do frango, que teve queda na terceira semana, e o milho que subiu muito. Aliás, o milho nem compensa falar, porque não tinha milho. Agora que começou a ter, claro que as exportações a dificuldade do milho é o custo frete. Né? Se você pegar frete do Mato Grosso do Sul para o Porto de Santos, hoje estão falando de R$240 por tonelada. Isso dá quase R$15 por saca. Lá no Porto, 29, 30, você não sobra nada aqui para o produtor. O que está ajudando a andar um pouquinho esse mercado são os prêmios pagos pelo governo, tanto o PEP como o PEPRO. Aí acaba chegando, eu acredito que não chega no preço mínimo, mas chega próximo do preço mínimo. Bom, vamos ainda com a carne bovina, João. 5.200 toneladas, o embarque diário na terceira semana. Podemos chegar a 120 mil toneladas no mês de agosto. Alta de 45%, quase 46%, na comparação com o que foi exportado pelo Brasil em agosto do ano passado, quando não tinha ainda a Operação Carne Fraca, não tinha delação da JBS, enfim, a notícia é muito importante. E vamos somar essa notícia importante, eu gostaria até que voltasse a tela para o João Pedro, vamos somar essa notícia importante dos embarques de carne bovina brasileira, com os estoques muito baixos de gado pronto para abate. Então, nós temos uma equação que vai dar um resultado positivo para a pecuária. Olha, Zaidano, aqui há muito tempo nós estamos falando desse assunto aqui no canal, né? Há mais de 30 dias estamos falando que teria que reverter o processo. Aquela situação de junho, preço em queda e tal, preço futuro muito baixo, tinha que reverter e está revertendo. Você não tem, a primeira lote de gado fechado em confinamento foi menor, caiu bastante, apesar do preço baixo do milho, apesar do preço baixo do gado em reposição, mas a incerteza do futuro. Parece que agora o mercado está começando a acreditar que a situação vai se normalizar. Você vê as cotações chegando a patamares maiores que às vezes que as cotações que a média das empresas do mercado falam.
Ou seja, há a escala de abate que antes o cara fazia um corpo mole, não, agora não dá, daqui 2 semanas, 3 semanas, que nada, agora é menos de 1 semana, a maior parte dos frigoríficos trabalha com escala muito curta, ou seja, você não tem oferta de gado para atender essa demanda, as exportações estão boas, o mercado está consumindo, o que vai ter que acontecer? É o frigorífico e o varejista diminuir a sua margem. Nós estamos com uma margem muito gorda, tem que diminuir, pagar mais para o produtor, para pelo menos equilibrar a situação do pecuarista, ou seja, chegar num patamar que remunere. Nós mostramos aqui a questão de 2, 3 meses atrás, a Coam, aquele relatório da Coam mostrando os preços de referência para o gado confinado. Nesse momento, todos os estados da federação praticamente estão no azul. Podem ter uma situação positiva no confinamento. E você vê uma demanda grande para o animal bom. Mato Grosso, a informação que me deram, não tem um número, não tem nem autorização para falar, mas fala-se que o preço que está sendo disputado pelos grandes frigoríficos é bem acima do valor que se vê nas cotações médias. Isso aí, quando você me contou, me lembrei o seguinte, nós aqui no Pecuária BR, você sabe, sempre no finalzinho do programa, nós divulgamos a cotação de preços do boi gordo do dia, sempre usando 2 fontes de informação. A Scott Consultoria, que traz os preços do boi para uma boiada comum, e a Rural Business, que traz os preços do boi para uma boiada de bom acabamento de carcaça, com boa logística, ou seja, preços diferenciados. Foi o que você constatou. Ou seja, no Brasil nós temos essa gente vendendo a preços melhores para a indústria frigorífica que está buscando exatamente uma carcaça melhor. E China, por exemplo, que é um grande comprador, se consolidando como o segundo maior comprador, pagando $4.500 por tonelada, ela quer ir mais de menos de 30 meses. Aí você tem que botar, praticamente tem que dar uma chegada, terminar com grão ele, dar uma melhorada na reta final. Isso aí está pagando um preço melhor para atender esses mercados. Legal, João. Obrigado. Daqui a pouco, então, a cotação no finalzinho do programa. Não é, Renata? Ah, não. Desculpa, eu chamei a Renata, mas não é a Renata. Eu mesmo que vou chamar o intervalo comercial. João, nós temos um leilão de reprodutores Nelore, da marca DCC, Duarte Castro Cunha, que é muito tradicional no Triângulo Mineiro. Você está vendo um dos reprodutores. Atração muito bom, atração de hoje à noite aqui conosco, com realização da HL Leilões, do nosso amigo Uver Lemos, em parceria com a Leilopec, do nosso amigo Cristiano Prata. A gente volta já já com outras informações. Bom, e o Canal do Boi transmite daqui a pouquinho, a partir das 8h30, horário de Brasília, mais um leilão virtual Reprodutores Nelore DCC. E quem bate o martelo hoje é Adriano Edival. Boa noite para você, Adriano. Boa noite a você, Renata. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, né? Daqui a pouco, a partir das 20h30, você tem a oportunidade de fazer os seus investimentos. Na verdade, são 120 oportunidades. Nós estamos numa temporada muito interessante, uma janela de comercialização de reprodutores, e nós já começamos apresentando um touro que vem com mais de 750 quilos. Lembrando mais uma vez que toda essa torama que vai à venda é uma torama 2014, né? Uma torama já madura, sabe namorar, pronta para fazer bezerro, está pronta para chegar no estado de Mato Grosso, Rondônia, Roraima, que é estados que exigem touros já prontos para o trabalho. Esse touro que está na tela especificamente, ele é um filho do latino. Nós temos muitos animais filhos do latino. Eu estou falando do trabalho do Fernando Castro Cunha, estou falando da família Castro Cunha, né? Uma família muito conhecida no cenário nacional, muito conhecida em Uberaba, Minas Gerais, que tem mais de 70 anos de trabalho de seleção, colocando à disposição do mercado excelentes reprodutores, e é um trabalho muito focado, com mais de 50 mil animais registrados na ABCZ. Esses animais serão vendidos em 24 vezes, né? O multiplicador é 24, nós vamos trabalhar com 24 parcelas, elas foram agrupadas algumas. 2 à vista, 2 com 30, 2 com 60 e 18 vencíveis a cada 30 dias. O frete é facilitado, nós temos um raio de 1.000 quilômetros partindo de Uberaba. Esses animais estão, na verdade, na região de Campo Florido, a 100 quilômetros de Uberaba. Pode ir trocando as imagens aleatoriamente, pode ficar à vontade passando as imagens. Mostra o máximo de touro possível para que os amigos tenham uma ideia do que nós estaremos colocando à disposição do mercado. Eu tenho filhos do Garoto, por exemplo, que é Quark da Colonial. Aí nós
nós estamos falando de habilidade maternal. Todos esses animais são avaliados e registrados pela ABCZ, inclusive no PMGZ são inscritos, né? Nós temos animais aí bem avaliados, bastante interessante. Eu tenho o filho do Indomável, o filho do Lux Granuto, que é grande campeão nacional, que vai à venda. Nós temos filhos do Maia da Matinha, uma genética extraordinária do Rambo, que é Lengruber. Eu tenho aí Indomável, já disse, Estatuto de Naviraí também coloca sua progênie à venda. O Fio de Naviraí, que é Quark da Colonial, colocando os seus animais à disposição do mercado. A qualidade desse reprodutor que você está vendo aí, touro muito bem pigmentado, top 9%, que vai à venda. Nós temos ainda filhos do Jabriel, Maia, Donato. Eu tenho linhagem do Instituto de Isotecnia do IZ. Bons animais estarão à disposição do mercado neste evento. Eu tenho filhos do Fox, né? Eu tenho filhos do Fox também que vai à venda, que é Gero Fivo do Brumado, um Fox também que foi grande campeão nacional, Costume de Naviraí, Faccionar de Naviraí, Jambo da J Galera. Eu tenho filhos de quem? Do Gigar, que é Tecelão dos touros que tem uma maior carcaça, uma das carcaças mais exuberantes dentro do cenário nacional. Olha o volume de posterior que essa tourama apresenta, toda ela 2014, toda ela avaliada, tem touro top 3% no lote 15, né? Então é uma tourama bastante interessante, uma tourama que vai no preço, que vai à venda no preço. É a família Duarte Castro Cunha, é o Fernando com os seus companheiros e convidados também, colocando bons animais à disposição do mercado, né? Então tem um lote, por exemplo, o lote 17, é um Lux Granuto, filho do que é grande campeão nacional, né? Que é Ilustre da Eldorado, numa vaca Quark da Colonial. Então tá aí a oportunidade de investimento. Nós temos animais Ganges também da Colonial, inclusive quero mandar um abraço para o Zé Aparecido, que estará realizando o seu leilão agora dentro da Expo Genética 2017, né? A Colonial, que é uma marca muito conhecida pela sua habilidade maternal que coloca nos seus touros. Então aí tá uma qualidade, uma amostra que nós vamos apresentando para você. Eu já disse e repito, a condição de pagamento é algo favorável, porque nós vamos trabalhar em 24 vezes. Nós temos 2 à vista, 2 com 30 e 2 com 60. Essas parcelas foram agrupadas, né? Mas o multiplicador é 24. Vamos trabalhar em 24 parcelas, você vai pagar em menos vezes, porque você paga 2 à vista, como eu disse, são 3 parcelas foram agrupadas duplas. Depois, as 18 vencíveis a cada 30 dias. Outro detalhe interessante que eu chamo a atenção é o frete, então você tem uma condição favorável de pagamento. Outra condição favorável também é a localização desses animais. Eles estão alocados ali na região de Uberaba, a 100 quilômetros de Uberaba, em Campo Florido. Quero mandar um abraço, inclusive, para o José Antônio, que é o gerente, o administrador da propriedade, que faz esses touros, que dá a alimentação, a suplementação para esses touros, e nós conseguimos chegar com uma tourama já madura, uma tourama pronta para o trabalho, com uma circunferência escrotal interessante, com uma avaliação interessante. São esses touros que estarão à disposição do mercado hoje à noite, daqui a pouco, a partir das 20h30, dentro do Na Batida do Martelo. Vamos apresentar mais alguns animais e falarmos um pouco mais desses touros que vão à venda. Eu volto com vocês, Aidan. Valeu, bom trabalho, Adriano. Ótimo leilão para você, Leilopec, a família Duarte Castro Cunha, o Verlemos também. Aqui conosco, 8h30 da noite. Vamos voltar a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz agora os preços das carnes da nossa pecuária. Sara, cadê você? É a Sara que está conosco? Oi, Sara. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O mercado do boi gordo segue vivendo um cenário de altas. Nessa segunda-feira, mais uma vez, teve uma alta, portanto, no mercado físico. Em todas as praças pesquisadas pelo CPEA, este é o cenário nesse momento. E a gente vai ver, de acordo com o CPEA, o preço médio desta segunda-feira praticado no estado de São Paulo, que é o estado referência para o boi gordo. R$ 138,00 a arroba do boi gordo. A gente consegue observar que na semana passada o valor da arroba era R$ 132,78. Hoje, portanto, segunda-feira, primeiro dia da semana, o valor do boi gordo é de R$ 138,00 a arroba. A alta no dia é de 1,28% e no acumulado do mês chega perto dos 10%, 9,93%. Enquanto o boi gordo veio em alta no mercado físico, o boi gordo BMF negociado aqui na B3 teve queda nos principais contratos de hoje, como a gente acompanha aqui no painel. Os contratos com vencimento para agosto tiveram uma leve queda de 0,18% e foram negociados no valor de R$ 136,50 a arroba.
Os contratos para o mês de setembro foram negociados hoje aqui na B3 pelo valor de R$ 140 arroba, uma queda de 0,88%. E os contratos para outubro, contrato referência no mercado do boi gordo, 640 contratos negociados, um número significativo de negociações pelo valor de R$ 140,99 arroba. A queda é de 0,62%. Enquanto isso, o bezerro veio em queda também nesta segunda-feira e o valor por cabeça, de acordo com o levantamento do CPEA, é de R$ 1.086,90. Lembrando que esse é o preço médio no estado de Mato Grosso do Sul, estado referência no mercado do bezerro. A queda é de 0,35% no dia e de 1,03% no acumulado do mês. Hoje eu encerro minha participação por aqui, nós voltamos ao programa. Obrigado, Sara. Renata. Bom, preços do boi gordo firmes, mercado de reposição se mantém firme também no início desta semana. Vamos acompanhar agora uma análise da Scott Consultoria, da Isabela Camargo. Olá a todos. Na terceira semana de agosto de 2017, o que observamos é um cenário mais firme para o mercado de reposição. A maior firmeza também para o mercado do boi gordo e o maior interesse no segundo giro do confinamento faz com que o pecuarista procure a reposição. Esse cenário é bem diferente do que a gente vinha observando antes, quando a demanda era enfraquecida, né? E aqueles pecuaristas que buscavam a reposição ofereciam preços menores, né? Então a gente tinha aí uma competição entre quem comprava e quem vendia. O vendedor ele não queria acabar ofertando os preços menores. Agora, com essa maior firmeza em relação ao mercado do boi gordo, ocorre uma maior procura. Então, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados pela Scott Consultoria, a alta foi de 0,5% em média. Essa foi a maior alta apresentada semanal, né? Apresentada aqui na Scott Consultoria. Em curto prazo, esse cenário de firmeza para o mercado do boi gordo também deve movimentar e ter maiores firmezas para o mercado de reposição. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Vamos ver essa relação de troca no centro-oeste do país. Hoje, com um boi gordo, foi possível comprar... Vamos ver, pode colocar na tela para a gente? Um boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro. Com o mesmo boi gordo, foi possível comprar 1 garrote e meio e quase 2 bezerros. Vamos para outro estado da região centro-oeste, Mato Grosso agora. Com o boi gordo, foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro. E, finalmente, Mato Grosso do Sul, com o boi gordo hoje, segundo a Scott Consultoria, foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e quase 2 bezerros. Bom, agora você acompanha os indicadores de preços Média Brasil nos últimos 15 dias com a apuração feita pela agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e de boa logística. A gente começa pela vaca pronta para abate, que nos últimos 15 dias, segundo a apuração da Rural, chegou a R$ 125,99 arroba, uma alta nos últimos 15 dias de 4,67%, sai do dia 6 de agosto de R$ 120,37 para R$ 125,90, quase R$ 126 arroba da vaca pronta para abate, segundo a apuração da Rural Business. Agora, você acompanha a Média Brasil, segundo a Rural, do boi gordo. Nos últimos 15 dias também teve alta de 4,81%, fechando hoje a R$ 135,86 arroba, sai de 129 no dia 6 de agosto, passa para o dia 11, 131, cai no dia 1º de setembro. Dia 18 de agosto, fechando 21 de agosto, R$ 135,86, apuração feita pela agência Rural Business. Essa apuração é feita em 14 praças, essa média, em 14 praças de produção do país. Zaidan? Na verdade, no intervalo, na área central desses números,
Não chegamos ainda, não é, Renata, na cotação do mês de setembro. O importante é notar que há essa evolução de mais de 4% no preço do boi gordo na média Brasil, como disse a Renata, pesquisada em 14 praças de produção para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. A Scott Consultoria, outra das nossas fontes de informação, também vê um cenário muito positivo para o mercado do boi gordo. A semana começa como terminou semana passada, e foi assim na semana passada toda, com preços firmes e até em valorização da arroba do boi gordo. Acompanhe a análise do diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres. Olá, a gente vem aí de 2 semanas de recuperação de preço. E como é que foi o mercado nesta segunda-feira, dia 21 de agosto? De novo, preços firmes, os preços subiram em mais de 10 praças das 33 pesquisadas pela Scott Consultoria, ou seja, o mercado está firme e realmente ele retrata uma situação de retração de oferta. Para vocês terem uma ideia, desde o dia 1 de agosto até hoje, a cotação da arroba do boi subiu entre 10% e 11%, uma tremenda recuperação, tá? Nós fomos chamados a atenção por um dos nossos ouvintes dizendo, não, mas isso não é alta, isso é recuperação de preço. É verdade, se eu considerar os preços antes da operação carne fraca, não é? Então a gente está vivendo uma recuperação de preço. Mas se eu considerar as profundezas do inferno ocasionadas pela delação dos irmãos Batista, quando a arroba do boi gordo ficou totalmente sem sustentação, nós estamos vivendo uma recuperação robusta e forte. A pergunta que fica é, quanto tempo isso vai durar? E essa é a tipo da pergunta que a gente não tem resposta, mas a gente pode estabelecer uma tendência. E a tendência é que os preços continuem firmes. Ah, mas o preço da arroba do boi vai atingir preços estratosféricos? É difícil dizer, mesmo porque com essa alta de preço da arroba do boi gordo, como o consumo de carne não melhorou no varejo, a margem dos frigoríficos diminuiu. Caiu em torno de 40%, 41% para 25%, 26%, o que ainda é uma média histórica. Portanto, aproveite o bom mercado, realize os negócios, realize lucro, não é? E só não venda, é claro, se você estiver tendo prejuízo. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Obrigado, Alcides. Vamos conferir então, Renata, os preços apurados hoje pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Vamos começar pelo sul do país, são preços à vista livres de fundo rural. No sul não teve alteração, não houve alteração nesta segunda-feira, os preços são os mesmos da semana passada. Na região norte, alta de R$1 em Redenção no Pará e R$1 também no sudeste de Rondônia. Nas demais praças, preços estáveis. Na região nordeste, também preços estáveis hoje. Agora, a região centro-oeste, alta de R$2 em Goiânia, Goiás, e alta de R$1 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na região de Mato Grosso, preços estáveis. Vamos agora para o sudeste do país. Em Barretos e Araçatuba, uma alta de 50 centavos na arroba, alta de R$2 no sul de Minas e no Espírito Santo e alta de R$4 no norte de Minas. Bom, outra fonte de apuração de preços boi gordo à vista é a agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente vai para a região sul, vamos saber como fica a apuração da Rural, alta de R$3 no Paraná e alta de 20 centavos no quilo no Rio Grande do Sul. Na região norte, alta de R$3 em Rondônia. Agora, a região nordeste não houve alteração, segundo a apuração da Rural Business. No centro-oeste, também sem mudança de preço. E na região sudeste, também sem mudanças de preços boi gordo à vista, segundo a apuração feita pela agência Rural Business. Bom, agora vamos de previsão do tempo para o centro-norte do país com Juliana Rezende.
A maior parte da metade norte do Brasil ainda segue com tendência de déficit hídrico. No decorrer dos últimos períodos, as chuvas não vêm ocorrendo de forma abrangente, tanto na região norte como também do nordeste. E por conta disso, as áreas em vermelho do mapa representam baixos índices de umidade do solo. Justamente nessas áreas, os pastos seguem mantendo o ritmo mais lento de crescimento por conta desse déficit hídrico. No decorrer dos próximos dias, a tendência ainda é de tempo mais seco em grande parte do interior do Nordeste, também nas áreas mais ao sul da região norte. Pancadas ocorrem tanto na faixa oeste, no extremo norte do Brasil e ainda também na faixa leste nordestina. Justamente nas áreas litorâneas do Nordeste, as pancadas de chuva até tendem a ganhar um pouco mais de intensidade, os volumes de água ficam mais expressivos, mas mesmo assim essas instabilidades ainda não conseguem se espalhar para o interior da região. Durante o segundo período, as instabilidades agora na região norte ainda seguem concentradas tanto na faixa oeste como no extremo norte do país. Mas agora elas perdem cada vez mais intensidade. O volume de água segue baixo e não passa de 15 milímetros. Já na faixa leste do Nordeste, as pancadas agora também perdem um pouco mais de intensidade. Os volumes de água seguem diminuindo. E no decorrer do terceiro período, essa tendência de diminuição das chuvas ainda deve persistir. As pancadas seguem fracas e isoladas, ainda na faixa oeste da região norte e também na faixa leste do Nordeste. No extremo norte do país, as chuvas seguem de forma mais fraca e com baixo volume de água. Agora, tanto no interior do Nordeste, como também em algumas áreas da região norte, especialmente entre Tocantins, Pará e ainda também no estado de Rondônia, a tendência é de tempo firme e sem chuvas no decorrer das próximas semanas. Então, justamente nessas áreas onde essas instabilidades não chegam a se espalhar, a tendência é que o déficit hídrico do solo ainda siga persistindo e os pastos seguem prejudicados por conta desses baixos índices de umidade no solo. Obrigada, Juliana Rezende. Bom, vamos embora, né, Zaidan? Agora a BR fica por aqui. Para você, uma ótima segunda-feira, bom início de semana e até amanhã. Fica agora com o Renato Lapento, nosso chefe, com o Brasil Gourmet. E depois o Adriano Edival traz tudo da nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Destaque do leilão que você vai ver conosco hoje à noite. Reprodutores Nelore da marca DCC, marca de Duarte Castro Cunha, tradicional no Triângulo Mineiro. Realização da HL Leilões e da Leilopec. Tchau, gente, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.